Flamengo acerta a renovação de jogador por mais um ano. Jogador que estava em final de contrato e o Flamengo conseguiu chegar a um acordo. Gente, a situação do Bruno Henrique está apenas por um impasse que está acontecendo entre Flamengo e o empresário do jogador, o staff do jogador. Mas isso pode ser resolvido nos próximos dias. O Flamengo também chegou a um acordo com o Bruno Henrique. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Estou muito feliz que esse canal chegou à marca de 2.000 inscritos, gente. Essa marca é muito importante para que esse trabalho cresça e é você que tem feito esse trabalho crescer a cada dia. E, gente, começar o vídeo falando sobre o Tite. O Tite e a sua comissão técnica começaram uma investigação dentro do Flamengo. Uma investigação para entender por que os jogadores estavam se lesionando bastante. O Tite não encarou como natural a lesão de Arrascaeta e de Luiz Araújo, que foram lesões semelhantes, muito parecidas, na mesma perna, a lesão no mesmo músculo. Então isso deixou o treinador encucado. Por quê? Ele quis entender se a preparação física do Sampaoli, do treinador que estava no clube, que estava atrapalhando a parte física dos jogadores. E a ideia do Tite é fazer um estudo individual de jogador para saber a capacidade deles. Por quê? Não adianta você pegar um jogador de 34 anos como o Everton Ribeiro e querer que ele corra na mesma intensidade que um jogador que está subindo da base agora. É você pedir para o cara se lesionar. É você sofrer com lesão no seu elenco. E foi o que estava acontecendo. O Sampaoli, ele estava dando treinos tão excessivos, aqueles treinos com carga alta, que os caras estavam se lesionando, não estavam aguentando. E isso vai de acordo com os jogadores. Se a característica do jogador é correr, é explosão física, e ele consegue correr mais que os outros, aquilo ali é uma condição especial do jogador. Outros não vão conseguir fazer aquilo. Então, o Sampaoli ele não enxergava dessa forma e por isso que vários e vários jogadores se lesionavam. E a preparação física do Sampaoli parecia que não surtia efeito, porque os preparadores físicos dele, um agrediu o Pedro e o outro, o Nicolas Maidana, quando chegou, pareceu que piorou a situação dos jogadores. Os jogadores não estavam desempenhando bom futebol, parecia que estava morto dentro do campo. Parecia que o treino era tão exaustivo que os caras não estavam conseguindo entregar. E isso é ruim, gente, para uma comissão técnica que se dizia tão profissional. Falar de renovação no Flamengo, gente. O Flamengo chegou a um acordo com o Everton Ribeiro. Chegou a um acordo de renovação por mais um ano com uma leve redução salarial. Não foi aquela redução salarial de metade do salário do jogador, ou grande parte, até porque ele entrega um bom futebol ainda, só não é aquele mesmo futebol. E o que pesou nesse acordo do jogador com o Flamengo foi a adaptação dele com o clube, com a cidade. Os filhos estão estudando em boas escolas aqui no Rio de Janeiro. Então a adaptação da família dele está sendo ótima aqui no Rio de Janeiro e ele não quer perder isso. Então o Flamengo foi lá e chamou o staff do jogador para renovar por mais um ano. A minha opinião sobre isso, gente, sobre o Everton Ribeiro, sobre a renovação dele, ela foi mudando ao longo do tempo. No começo do ano eu queria muito a renovação dele. Quando ele caiu de produção e eu vi que estava sendo um a menos dentro do campo, não tanto quanto o Gabigol, mas estava atrapalhando um pouco, eu pensei, caraca, mano, e se o Flamengo não renovar? Encerrar logo o ciclo com esse cara. Aí depois eu fui lá e mudei de ideia de novo, pensei, pô, seria boa. Aí eu mudei de ideia de novo e pensei, o Flamengo não contratou meio atacante. O cenário do futebol para contratar meio atacante é muito difícil. Então, mantém ele por mais tempo, uma redução salarial, para o Flamengo conseguir achar um jogador para jogar na função do Everton Ribeiro. Acabou. Porque o Everton Ribeiro, gente, talvez ele não seja mais esse titular absoluto, mas para compor elenco, ele é um ótimo jogador. E para mim, ele é um reserva de luxo ainda. Ele ainda consegue entrar em alguns jogos e mudar jogo. E isso é bom para um jogador da característica dele e da idade dele. Então, o Flamengo fez certo em querer chegar a esse acordo com ele. Chegou a um acordo verbal. O Everton Ribeiro aceitou, o empresário aceitou e o Flamengo aceitou. Só falta concretizar assinando o contrato de renovação. E a situação do Bruno Henrique, o que aconteceu? O Flamengo chegou a um acordo com ele? Gente, na questão salarial, o Flamengo já chegou a um acordo com o Bruno Henrique. Já está acertada essa situação. O Flamengo só espera o Bruno Henrique aceitar a proposta de 2 anos de contrato, porque o Bruno Henrique e o seu empresário querem 3 anos. 3 anos de contrato, o Flamengo não quer renovar dessa maneira, o Flamengo não quer colocar um contrato tão extenso para um jogador que já tem 32, vai fazer 33 anos agora no final do ano que vem 34 e por aí vai, gente. O declínio físico da carreira de um jogador, ele começa a partir dos 30 anos de idade. Então o Flamengo entende que o Bruno Henrique é um cara excelente, é um cara que muda o jogo, é um cara que foge de polêmica, é um cara muito tranquilo.
E é um cara que entrega muito esportivamente, mas tem que ir de acordo com o cenário do clube, o cenário do futebol. Não dá pra você renovar com o cara só pela história dele ou porque ele tá forçando a barra. E eu percebi muita malícia da parte desse empresário do Bruno Henrique, dele jogando pra torcida. Ah, o Flamengo tá enrolando. O Flamengo enrolou sim pra renovar com ele, pra chamar pra conversar. Mas eu percebi que ele, o Flamengo é o culpado, o Flamengo é isso e aquilo, tem que fazer uma recontratação. E não é assim, ele não tá fora do clube. Recontratação seria se ele tivesse em outro clube e o Flamengo quisesse comprar ele de novo. Não é dessa forma. O Flamengo pode dar um salário melhor para ele, pode oferecer 2 anos de contrato, que é o que o Flamengo quer, de boa. Mas 3 anos é muita coisa, gente. 3 anos, vai que o jogador entra, se lesiona, acontece alguma coisa, entra numa fase. O Flamengo não vai conseguir dinheiro de mercado em cima do Bruno Henrique depois de um tempo, depois que ele tiver lá com seus 30 e poucos anos, 35, 36. Então o Flamengo não quer agir dessa forma. Eu queria que você comentasse aqui embaixo sobre essas renovações, a do Everton Ribeiro e a do Bruno Henrique. Gente, a do Everton Ribeiro foi aquilo que eu falei. Com essa redução salarial por mais um ano, dá pra deixar o cara no clube. O Bruno Henrique, se renovar por 2 anos, tá ótimo. Agora 3 anos, o clube também tem que ver o lado dele mesmo. Gente, vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você ajuda muito esse canal. Esse canal tem crescido por conta da sua colaboração. Tamo junto, valeu!